conosco o Marcos Juver. Então, você vai ficar aí, Jorge? Obrigado. Bom, gente, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de... Tá bom aqui? Tá, Jorge? Tá bom aqui? Tá. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa noite especial. E por ser especial, eu preparei um tema também muito especial. Até para, sem nenhum milindre, reforçar alguns pontos da pureza doutrinária. Coisas que a gente observa visitando as casas espíritas do Rio de Janeiro e de outros municípios, o que as casas espíritas estão fazendo com a doutrina espírita. Muitas delas fugindo da diretriz kardeciana e da pureza doutrinária. Eu poderia dizer que essa aqui é a parte 1, e tem a parte 2 e a 3 que ainda estou montando. E aceito sugestões para a parte 4. Então, infelizmente, quem faltou, perdeu. Eu não sei se eu repetirei a parte 1. Talvez entrarei na parte 2. Mas eu tenho certeza que quando a gente sair dessa noite aqui da Casa Espírita, nós vamos refletir muitas coisas sobre o que é e o que não é doutrina espírita. Coisas que são creditadas à doutrina espírita e não são da doutrina espírita. E nós vamos começar com esse primeiro item aí. Prática de terapia de vidas passadas, a chamada TVP, cromoterapia, apometria, que está na moda hoje, né? Cristalterapia, piramidologia e outras coisas semelhantes, que são realizadas dentro da casa espírita. E por isso, os incautos, ou aqueles que chegam de forma recente à casa espírita, acham que isso está dentro da doutrina kardeciana. Então, nós colocamos aqui 2 aspectos importantes para nortear exatamente esse problema que esse procedimento que não é espírita e que nós vemos em muitas casas, não é pouca não. Eu estou falando só do Rio de Janeiro, nem em relação ao Brasil. Não são poucas não, gente. Não é procedimento espírita, em que se pese ser recomendável em alguns casos. Nós sabemos que em alguns casos pode até ser recomendável, né? Porém, em consultórios de profissionais especializados, geralmente psicólogos ou médicos. É fato, existe, é comprovado, tem resultados cientificamente respaldados. Todas essas terapias lá de cima, comprovados. Mas não é doutrina espírita. Não é prática espírita. Se alguém usa uma dessas práticas no espaço físico de uma casa espírita, que não está proibido de usar, tem o livre-arbítrio de usar ou não, né? É por pura deliberação da direção da casa, que se considera livre para fazer o que quiser, até mesmo dar aula de arte culinária. Ó, na nossa mocidade, nós damos aula de violão, já demos aula de balé, sábado à tarde, é filha da Ricardina, que dava aula de balé, para agregar a garotada, teatro, toda a corte e costura, tínhamos há pouco tempo, eu não sei se ainda tem aqui pessoal da costura, eu acho que ainda tem, né? Pessoal da costura, curso de inglês, informática, que nós tínhamos lá em cima, no último andar. A casa pode oferecer isso tudo, mas todo mundo sabe que isso aí não é a doutrina espírita. É uma promoção até social, podemos dizer que a casa oferta. Mas isso com o respaldo da direção. Agora, dizer que apometria é doutrina espírita, porque está na moda agora, né? Cromoterapia, trabalhar com cristais, isso aí não é doutrina espírita. Então essa é a primeira e grande das falácias que nós vamos ver daqui para frente. Olha, antes do Gilberto comentar, está aberto para vocês comentar. Hoje vai ser diferente. Vocês podem colocar as suas opiniões também. Gilberto está começando. Tem um microfone. A apometria
se usa algumas casas espíritas estão usando essa metodologia, usando até a equipe mediúnica da casa em relação a tratamento de cura, de obsessão. E obsessão. Quer dizer, toda obsessão é um processo de enfermidade, né? Então, eles usam a apometria para facilitar o tratamento tanto do lado de lá, como daqui também, do desencarnado como encarnado. Todos esses itens ainda é uma palestra. São 20 palestras que estão aqui, para sugestão de quem quiser tocar o barco. Mas o tipo de atividade mediúnica que é realizado, né, em relação à apometria, quase que uma coisa pessoal do médium, quase uma coisa que não consta dentro das diretrizes do trabalho da desobsessão pelos livros de Kardec, principalmente no livro dos médiuns, foge das observações de Kardec. É um modismo, tem retorno, em muitos casos tem retorno, mas a casa espírita não deve colocar esse tipo de terapia vinculado a Kardec. Isso nós temos que deixar bem claro. Mas trabalha com mediunidade, trabalha com desobsessão, mas nós vamos ver vários casos que estão nessa área também e que não é doutrina espírita. Sobre isso a gente até pode trabalhar melhor esse tema numa palestra futura, porque eu tenho 20 itens aí, mas diz relação a isso, diz relação ao trabalho do médium em tentar resolver, naquele período, curto período de tempo, um processo até de subjugação, que a gente sabe que é dificílimo. Subjugação é o último grau do estágio obsessivo. Então, não é tão simples assim o tratamento desses casos de obsessão. Mas isso aí não é doutrina espírita, né? Então, vamos no item 2. É muito comum os médiuns de casas espíritas e aqueles que são videntes e que nem pertencem à casa espírita, porque isso não é um patrimônio da casa espírita, a vidência, dizer, eu vejo espírito. Não, ninguém vê espírito. Nós vemos o perispírito daquele ser espiritual que está ali. O médium vidente vê o perispírito, porque o espírito a gente vai ver que ele é quintessenciado. Não há como você ver o espírito. Então, o que o médium vidente vê, na verdade, é o perispírito daquele ser espiritual que está ali. Mas isso não tem como fugir mais, né, da realidade dos frequentadores de uma casa espírita. Ficou muito firme esse conceito. Eu estou vendo um espírito aqui. Mas, na verdade, não é isso, né? A forma do perispírito tem a forma humana. A gente estudou isso, né? A forma do perispírito tem a forma humana. E quando ele nos aparece, é geralmente a mesma sobre a qual conhecemos o espírito na vida física, em geral. E poderíamos crer, por isso, que o perispírito, desligado de todas as partes do corpo, se modela de alguma maneira sobre ele e lhe conserva a forma. E é essa forma que o espírito, ao se materializar, ele vai mostrar. Então, na verdade, é o perispírito, porque o espírito, quando a gente diz que ele é imaterial, esse não é bem o termo. Kardec fala bem sobre isso. Este não é bem o termo. O ideal, a expressão ideal para a gente usar, que seria uma entidade incorpórea, seria o termo mais exato. É a matéria quintessenciada e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos. Então, o que a gente vê realmente é o perispírito. E ainda sobre perispírito, esse item 3. Isso já escutei em várias casas espíritas e reuniões de estudos, inclusive em palestras em outras casas e aqui também. Espírito evoluído não tem mais perispírito. Não é bem assim. Se a gente estudar a Gênese, no item fluidos, lá no capítulo 14, se não me engano, da Gênese, nós vamos encontrar as confirmações lá no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Conforme o espírito vai evoluindo, isso está lá no livro dos Espíritos, questão 186 e 186A. O espírito vai evoluindo,
Então aquela matéria um pouco mais grosseira do perispírito, daquele espírito mais inferior, vai diminuindo. Vai quase se integrando ao espírito dele. Não é que ele vai desaparecer, é como se eu tivesse aqui um copo cheio de álcool. E quanto mais água eu colocar nesse copo aqui, o álcool vai perder aquele efeito danoso que teria se eu bebesse puro. Ou seja, tem álcool ali, mas ele foi, de uma maneira, vamos dizer assim, quintessenciada, né, foi perdendo aqueles aspectos químicos, né, nocivos que ele tinha, e foi diminuindo. É mais ou menos isso aqui. Esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, mas está lá. Mas está lá. O exemplo maior disso aí foi quando Jesus teve que reencarnar na Terra. Então ele teve que trabalhar, e para reencarnar na Terra há 2000 anos atrás, a condição, como de hoje, né? A nossa condição perispiritual é pesada. É muito pesada, é densa. Talvez esse foi, com certeza, alguns estudiosos da doutrina afirmam que foi um dos maiores sacrifícios de Jesus. Promover, formatar um perispírito em condições semelhantes para reencarnar num planeta de provas e expiações, como há 2000 anos atrás. Então, estava lá, ele apenas trabalhou essa forma que estava quase imperceptível para poder estar presente aqui na Terra e viver conosco aqui. No livro dos médiuns, no item 55, ele diz assim: mas em qualquer de seus graus de evolução do espírito, ele está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, inclusive os espíritos crísticos, que é da condição de Jesus, de primeira ordem, espíritos puros, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia, mas não acaba. Então é um erro que a gente usa muito, né? Espírito evoluído não tem mais perispírito, ele está lá, extremamente eterizado, como diz aqui, mas está lá, ok? Os espíritos, o pessoal pode falar, hein? Se não falar, eu vou tocando o barco aí. Os espíritos podem interferir plenamente sobre os encarnados. Plenamente, é isso aí que é a pegadinha, né? A pegadinha. Ah, mas eu li no livro dos espíritos que os espíritos veem tudo, sabem tudo, conhecem os nossos mais secretos pensamentos, influem em nossos pensamentos e nos nossos atos. Só que tem um detalhezinho lá. Na questão 525 e 525A. Tem um detalhezinho que quase ninguém lê, não percebe, por isso tem que estudar, tem que se estudar a doutrina espírita. Vai estar lá o quê? Porém, nunca atuam fora das leis da natureza. 2 ou 3 perguntas depois dessa, aparece aquela famosa questão de Kardec. Ah, então os espíritos podem desviar a bala? A pessoa vai dar um tiro em alguém, os espíritos, então, já que eles interferem na nossa vida aqui na Terra, eles podem desviar a bala. Ora, desviando a bala, eles estariam atuando contra as leis da natureza, a lei da física. O que eles podem fazer, e isso acontece muito, é que milésimos de segundo antes do assaltante, o cara lá que vai atirar, embaçar a vista dele, deixar ele assim meio, né, distraído e errar o alvo. Isso pode acontecer. Milésimos de segundo. Mas desviar a bala, não. Aliás, não tem bala perdida, né? Não existe bala perdida, não. O espírita sabe disso. Não tem bala perdida, não. Então, não pode desviar. Não pode. Estaria interferindo na lei natural. E se Deus ou Jesus quisesse abrir uma brecha nas leis divinas, né, aí ia acontecer igual as nossas leis mundanas, a lei dos homens, desculpe até o Afran que é advogado, né, que é feito de propósito para ter uma brechinha para o advogado se dar bem, e isso ia ser um inferno no plano espiritual, né? O caos ia acontecer no plano espiritual. Lá não tem brechinha, não. Lá não tem brecha, não. Lei é lei. Está escrito, está escrito.
E vale para todo mundo. Não tem peixinho no plano espiritual, não. Vale para todo mundo. Então, eles nunca atuam fora das leis da natureza. Porque vai de encontro às leis de Deus. Nem Jesus fez isso. Ah, mas Jesus fez milagres. Lê na Gênesis. Os milagres lá na Gênesis. Tudo que Jesus fez, nós um dia poderemos fazer quando a gente chegar a esse estágio de espírito de primeira ordem. Ele tinha a condição de manipular as moléculas, as células, transformar água em vinho. É uma condição de espírito evoluído de manipular os átomos. Isso ele pode, e nós aprenderemos a fazer isso, porque ele disse, certa vez, que vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês poderão fazer. Só que, certa vez, eu ouvi de um palestrante, já desencarnado, é o Júlio César Grande Ribeiro, lá do Espírito Santo, lá de Vila Velha. Ele disse certa vez para nós, que éramos da mocidade, que íamos lá participar dos eventos que o Julinho promovia na mocidade Ibis, na cidade de Ibis, perto lá da fábrica Garoto, né? Lá em Vila Velha, onde é o centro dele. E ele disse o seguinte: a nossa distância para Jesus é a mesma do ser vegetal para o ser hominal. Mas nós vamos chegar lá. E lembrem que entre o vegetal e o hominal, tem um animal ali no meio. É essa a nossa distância para Jesus. Ninguém aqui tem ideia, ninguém consegue entender a hierarquia de Jesus. Quando a Terra foi formatada, se desprendeu lá do Sol, ou no início do Big Bang, ele já era Jesus. Ele já era Jesus há 7,5 bilhões de anos atrás. Ele já era Jesus. Então não dá para entender quem é Jesus. É um exercício desnecessário de inteligência, de raciocínio. Vamos ver o outro? Pode falar. Sim, sim. A hierarquia moral daquele médium, né? Ou daquele espírito. Exato. Exatamente. Essa número 5 aí, o espírita não cai mais nessa, né? O verdadeiro espírita, né? Porque alguns dizem, para o espírita é um alívio, a eutanásia é um alívio. Aí tem gente que não está estudando doutrina espírita, né? E uma das plataformas da FEB, de 20 anos para cá, né, a campanha permanente da FEB é em relação à eutanásia, pena de morte. Né? Oi? Já. Tudo isso que eu botei, eu ouvi em centro espírita, Gilberto, para nossa vergonha. Eu ouvi, cara. Tudo que está aqui, eu peguei de algum lugar que eu captei e trouxe para você. Infelizmente, eu já ouvi isso. Já ouvi isso aí. Que é um alívio para... É claro, é aquele que não está estudando, né? De repente, isso pode dar um desconto. Ele está chegando na casa espírita, está procurando a verdade, e não é bem assim. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 28, os amigos espirituais dizem assim: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Quem está te dando o direito de tirar a vida de alguém? Saber que está na hora certa. Quem é você para fazer isso? Ainda que haja chegado o último extremo de um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Só Deus é que pode fazer isso. Ninguém tem esse direito. E lá no Consolador de Emmanuel, na questão 106, eu encontrei isso sobre a eutanásia. O seguinte: eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? É um sofrimento para o doente. Não seria, então, um alívio? O homem não tem o direito de praticar eutanásia. Emmanuel é bem óbvio, claro, né? Em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja, de caridade. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem. Às vezes o espírito se preparou a vida inteira para aquele momento final. Se preparou a vida inteira para aquele momento que ele estaria passando.
como uma válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios na vida imortal. Então, quem somos nós, cara pálida, para dizer se está na hora do nosso irmão ir ou não? Olha, só me perdoe, mas aqui Mas precisa. é que se a pessoa lesse a desencarnação de Cavalcante, se não me engano, no Missionários da Luz, que os médicos deram uma injeção compassiva que ocasionou como que a dormência das células perispirituais, causando um esforço redobrado dos espíritos que estavam promovendo a desencarnação dele por causa dessa injeção. Então, 1 minuto, 2 minutos, é como diz ali, que a pessoa fique no corpo, nós não temos noção do bem que é para o espírito que vai desencarnar. 1 minuto, não vai ficar contigo, eu já vi que você vai usar bem. Espero que use. Vamos no Só próximo? Não, vamos para contribuir. E vamos usar mesmo. Ó, vem quase que em paralelo ao anterior. Doar órgãos e cremar o corpo podem perturbar o espírito recém-desencarnado. Isso ainda é um tabu nas casas espíritas. Isso ainda é um tabu. E muita gente espírita não acredita quando Emmanuel diz lá no finalzinho: a queima do corpo físico e a doação dos órgãos nada significam para os que se desprendem do corpo carnal com serenidade e compreensão dos ensinamentos da espiritualidade. Nós estamos falando de... mas você está falando de espíritas, né? Tudo bem, olha lá em cima. Mesmo para quem não seja espírita, Emmanuel recomenda, então, as 72 horas. Inclusive, lá no cemitério que é feito... eu acho, é aquele do Caju, né? Do Caju... já antes da lei determinar essas 72, eles já faziam isso, porque muitos espíritas e não espíritas pediam esse tempo. Então, o corpo fica guardado lá no local determinado e no dia da cremação, né, ele é colocado. Tá comentando. 30 horas? A família concordou com as 30 horas? A possibilidade de não concordar, eles não fazerem? Não? Então, isso para mim já é uma novidade. Tá? Hoje você viu isso. Né? Aí, ó. E o plano espiritual não trabalha por isso? Nem que seja em 30 horas. Nem que seja em 30 horas, a equipe espiritual está trabalhando para isso. Ainda mais se ele vai doar um órgão, fazendo bem ao próximo. E a cremação também está dentro dessa linha de pensamento. Né? O espírito não pode sofrer, e nem vai sofrer. Esse estágio de perturbação que nós sabemos que acontece com aqueles extremamente materialistas, não estou nem falando do caso do suicida, que é muito mais grave, né? Nesse caso é minorado, não por causa dele, mas pelo que a família deseja que faça com o corpo. Tenho certeza, o espírito não sofre. Os romanos, ao colocarem os cristãos nas arenas, e abrirem os portões para que os leões degolassem os cristãos naquela famosa festa do Coliseu, comemorando lá o aniversário, tantos anos de aniversário de Roma, com Nero, né? Nós lemos nos livros de Emmanuel que milésimos de segundo antes dos leões atacarem as jugulares lá dos cristãos, eles já tinham saído do corpo. Então há um trabalho em relação a isso no plano espiritual. O ideal é que fosse 72 horas para dar mais tempo para aqueles trabalhos. O próprio Emmanuel diz que se for necessário que esse espírito se desligue do corpo à força, isso acontece. Isso acontece também. Então, não fiquem preocupados em relação... eu não vou doar órgão porque eu não sei, eu sou um cara muito ligado às coisas materiais, né? Eu sei que vou ter problema quando eu desencarnar. Não vai ter, gente. Não vai ter esse problema. Portanto, o entendimento, é claro que quem tem o entendimento da vida espiritual vai muito mais tranquilo, porque a gente sabe que existe enfermeiros, médicos espirituais que vão trabalhar
na retirada do corpo psicossomático do corpo somático. Então a nossa fé é em vão. Então isso aí, ainda, mesmo depois de a gente falar isso ainda vai continuar gerando dúvidas para muitos. Isso não vai acabar assim. Até porque é uma coisa nova, né? Isso não vai acabar assim. Mas nós temos que ter essa postura, até de tranquilizar as pessoas. Por que o plano espiritual, no caso Emmanuel aí, né, pede que se espere 72 horas para a cremação para funções, né, vitais orgânicas se esgotem? O Valdeci tem dois aí. Qual é a diferença de enterrar para o espírito e de cremar? De qualquer forma, se o espírito é apegado à matéria, ele vai ficar. E no caso do suicídio, ele sabe. O plano espiritual fala muito da cremação e não fala do manto esperado. Olha só, Marcos, a gente lê, estou pensando, na literatura alguma coisa espírita, né? Que muitos espíritos, quando são enterrados, apegados à matéria, eles veem a deterioração do corpo. Acompanha a decomposição. Que nesse caso até aí tudo bem. Mas aí é um caso bem específico do suicídio. Não, né? até aí eu entendi tudo. Por que a espiritualidade, né, faz essa recomendação? 72 horas é um tempo médio. Da cremação e não. É um tempo médio que Emmanuel acredita que seja suficiente, porque esse tempo varia de indivíduo para indivíduo. A gente já viu isso aí. Não, né? a gente está falando do cômputo geral. E na média, 3 dias já seria o suficiente para os espíritos trabalharem bem, sem pressa, sem. Porque hoje, inclusive, para enterrar está uma coisa horrível. Você morre de manhã, de tarde. Já está. Mas isso aí é procedimento da família, dos tempos atuais. Gilberto, não. Porque normalmente. Não, eu quero saber. Normalmente, a pergunta que eu fiz não é essa. Normalmente, o que se esperava? Morria num dia, a posição do enterrava no outro. Dava tempo para os espíritos trabalharem. Não, você não está entendendo. Eu não estou falando nada de família. Eu estou perguntando por que o plano espiritual, os mentores, né? Espiritualidade superior que trabalha com todo esse processo, recomenda 72 horas para a cremação. E não li nenhum, eu não posso dizer para você que eu conheço a doutrina profundamente, mas tem algum estudo. Nunca li a respeito de recomendação para enterro. Porque não precisa, não precisa. Eu não li nenhuma explicação sobre isso. Não precisa. Queria saber se vocês têm algum É que as conhecimento. pessoas acham que a cremação é mais brutal que enterrar, né? A decomposição na terra é vai destruir mais o corpo, gradual e dá tempo dos isso são críticos. Ela ia comentar alguma coisa. Conhecimento é doloroso. Cremando roupa no que ela microfone falou. para poder entender. Agora, para o espírito que não tem, me desculpe, mas para o espírito. Tem gente que não está ouvindo, minha massa. Né, para o espírito que não tem o conhecimento, para o espírito que não tem nenhum conhecimento, né, vai ser doloroso, que é apegado à matéria. Talvez todos nós até sejamos, quem somos nós para dizer que estaremos firmes na hora do desencarne. Então, na minha opinião, principalmente para quem não tem conhecimento, é tão doloroso ver o seu corpo em decomposição, né, ali pelos vermes e tal, quanto ser cremado. Né? Aqui eu não estou nem colocando no sentido de quem tem um conhecimento e quem não tem um conhecimento. A minha dúvida surgiu porque eu não li, como ela também estava aqui pensando a mesma coisa. Por que desta orientação quanto à cremação e não quanto ao enterro? Porque para no espírito é doloroso, quando ele não tem nenhum conhecimento, é doloroso da mesma forma. É exatamente Gilberto? Por isso, cremar um corpo quanto ver um corpo. É porque para a família é mais impactante. E a gente sabe que o manto de Jesus está cobrindo a todos. Enterrados ou cremados. Fala da família não, me desculpa, Marquinha, ele diz que isso é para que as funções orgânicas se esgotem. Então, ali a orientação do plano espiritual está bem claro, não é porque a família vai sofrer muito, porque o espírito vai levar um choque. Não, ali está falando que as funções vitais orgânicas se esgotem, daí o cuidado para que se tenha 72 horas para a cremação. É o tempo médio que Emmanuel dá. Entendeu? Aí me surgiu isso. Por que não quando se enterra? Você está entendendo, Gilberto? Sim. Não, eu quero polêmica mesmo. O objetivo é esse mesmo. Pessoal, olha aqui. Deixa eu tentar contribuir aqui, ó. Eu acredito que olha só, essa questão das 72 horas está no livro Consolador. Então, o livro Consolador surgiu no início da década de 60, se eu não estou enganado, Gilberto pode confirmar melhor do que eu. Né? No início da década de 60.
E no início da década de 60 é que se começou a veicular essa possibilidade de se cremar o corpo ao invés de sepultar, ao invés de enterrar. Então a pergunta foi dirigida ao Emmanuel somente sobre a cremação, porque era a novidade que estava surgindo naquela época. O livro O Consolador ele foi construído a partir de uma porção de questionamentos que foram feitos através da mediunidade do Chico ao Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel se ateve apenas às perguntas que eram feitas a ele. Mas é claro que se 72 horas é um tempo médio para que o espírito se desligue do corpo, é um tempo médio. Uns vão muito mais rápido, né? Bom. O Herculano Pires morreu de dia, de noite ele estava dando comunicação no grupo mediúnico dele, né? A gente acredita que espíritos mais preparados, muito menos do que 72 horas. Então, se esse tempo médio é para a cremação, certamente é também para o sepultamento. Agora, a gente tem que ver aqui o posicionamento que o Marcos colocou. O Marcos colocou aqui em relação à doação de órgãos. E ele está frisando isso. Quer dizer, a pessoa que está suficientemente desapegada, está suficientemente convicta para doar os seus órgãos, ela sofre um amparo da espiritualidade, né, e certamente não vai sofrer com a cremação, não vai sofrer até mesmo com o sepultamento. Acho que a gente tem que ver isso de uma forma geral, né? Não de uma forma, cremação é uma coisa, sepultamento é outra. É claro que o espírito está pegado, ele vai sofrer. Vendo o corpo dele cremado lá, ele vai ficar desesperado, que o corpo dele está entrando no forno crematório, né? E aquele que está apegado ao corpo físico, ele vai ficar também desesperado, porque os vermes começam a correr o corpo dele. Não é assim, Marcos? Você pensa também? E o objetivo é um estudo, não é uma palestra, né? Não poderia ser feito em dia diferente, né? É que isso muitos vão sair daqui ainda pensando seriamente sobre a hipótese de não fazer a cremação ou doar os órgãos. Vamos isso considerar, é do livre-arbítrio de cada um, né? O sepultamento é uma coisa que existe desde que o homem está na Terra, né? Quer dizer, como é que eles fizeram? Eles tiveram a intuição de enterrar, abrir um buraco e enterrar. Então vamos considerar que toda desencarnação natural tem amparo espiritual, e que a cada um segundo as suas obras. Então, o que diz lá na desencarnação? A desencarnação é dolorosa? Não. Ela é abrupta? Não. Ela não é igual um passarinho saindo da gaiola, até a imagem de Kardec. Ela é suave, a desencarnação. Não é dolorosa e não é abrupta, não é cortada assim. Então, vamos considerar que ela sendo nesse critério, o enterrar é amparado pelo plano espiritual. Se não fosse Emmanuel, os espíritos, Allan Kardec, teriam dito a Kardec para mudar, recomende que eles fiquem mais 48 horas, vezes coisa. Tanto que antigamente encarnava, como morria hoje, enterrava amanhã. Até a medicina, que é 12 horas no mínimo, se não me engano. Isso, de repente, já é até uma intuição. Agora, quando tem um exemplo do Chico, nós não podemos esquecer, se aqui a criatura doa o órgão, ela está fazendo uma caridade. E toda caridade tem um amparo divino. Um suicida que doou seu coração para uma determinada criatura, doou os órgãos. E ele foi suicida. Então o Chico recebeu uma mensagem dele, que no momento em que ele deu um tiro no coração, fez uma ferida. No momento que tiraram o coração dele e que botaram no corpo da pessoa, a pessoa orou em favor dele. Na mesma hora, a dor que ele estava sentindo no perispírito anestesiou-se na hora. Por quê? Porque ele fez um bem, ele deu um órgão. Foi iniciativa dele e a família cumpriu. Então, veja, até no suicida, quando se faz a caridade, então a doação de órgãos, não tem que a pessoa, como o Marcos falou, ter medo, ter preocupação, não, porque nós não podemos esquecer nem duvidar do amparo espiritual. Basta ler os livros de André Luiz, que, falando sobre vários passamentos, várias desencarnações, todas elas com amparo espiritual. E como diz Kardec,
Olha, por que não é dolorosa? O nosso medo de desencarnar é porque a gente pensa que a gente vai ter consciência do dia, chegou a tua hora, vem cá tirar o espírito. Não, não é assim. A grande maioria das pessoas, inclusive os espíritas, só tem noção que desencarnou quando está no hospital, no plano espiritual, e vê um parente fantasma que já tinha desencarnado. Então vejam que a coisa é sabedoria divina, tem uma lei, tem um amparo, não é improvisado. Fica aí. Não, a gente entendeu em relação à família, né? Eu sei, mas isso aí ainda vai continuar dentro de muita gente. Isso aqui não vai resolver o problema, não. Esse estudo aqui é apenas para fomentar, questionar a luz da doutrina. A luz da doutrina ela fala isso, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Vai uma cremaçãozinha aí no final dos dias? Vai? Vai uma cremaçãozinha? Não, acho que não vai não, nela não vai não. Eu sei, é difícil, Lema, é difícil entender. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades, que o grupo é pequeno, para a gente debater isso aqui, que numa palestra não dá, né, gente? Não dá. Com toda a casa lotada, não dá. Mas fica aí para cada um refletir. Mas isso é a palavra da doutrina. Isso é doutrina espírita. Agora cada um tira as suas conclusões, né? Repete aí que o pessoal não escuta. Não é muito antigo esse negócio de enterrar, que Jesus já falava que enterre seus mortos? Será que isso não é um assunto meio superado? Porque já está sendo atendido a espiritualidade. Ele acabou em relação de falar a isso o que é novo tem é casos que até em 20 minutos tem que atender porque tem que enterrar. Então acho que enterrar está meio fora de moda. Já passou. Já é normal enterrar. Então a doutrina não se atém a isso porque já é uma coisa antiga. Desde o Velho Testamento a gente vem enterrando gente. Desde que o homem é homem, que existe na Terra, tem isso, né? Esse assunto está superado, né, Márcia? Cremar. Então vamos. Também tem isso, né? Então, Jorge, vamos para o 7, então. Aí que são 20, eu só estou no 7. Aí. Então vamos lá, no 7, então. Não, mas para questionar e refletir, né? Então vamos lá, Jorge. Número 7, então. Essa aí, então, até na FEB, lá de Brasília, e na FEB aqui da Avenida Passos, tem um grupinho lá de velhinhos lá. Você conhece alguns, né? Tem um grupinho de velhinhos lá que, às quartas-feiras à noite, estuda Rusteng. Então, aos pouquinhos... Mas pior que lá em Brasília, o negócio continua. Eu tive, minha família é de Brasília, estive lá quarta-feira à noite, e um grupinho estudando, está estudando a doutrina espírita. É legal, mas era Rusteng. Rusteng não é doutrina espírita. Corpo fluídico que Jesus teve foi o mesmo que possui todos os espíritos encarnados no planeta. Nós não falamos que a lei divina tem que ser cumprida? Isso aí foi cumprido. Ele encarnou, teve perispírito, carne, osso. Gente, se tudo aquilo que a gente leu no Evangelho, nos seus exemplos, né, nas suas andanças, nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, se o corpo de Jesus não fosse igual ao nosso, tudo seria um grande teatro. Um grande teatro. Entretanto, esta questão diz respeito a uma teoria existente no meio espírita, e não é pouca gente não, hein? De que Jesus não teve um corpo de carne. Ou seja, que o corpo que utilizou quando de sua passagem do nosso planeta era fluídico, ou seja, um fenômeno de agênere. Nada tendo de real o seu nascimento, seu sofrimento, e tudo que vivenciou como espírito encarnado. Era uma farsa, era um teatro, era um circo. Esta teoria foi introduzida no meio espírita por Jean-Baptiste Rusteng, um advogado contemporâneo de Kardec, que lançou os chamados 4 Evangelhos de Rusteng, que diz ele foi recebido pelos apóstolos e por Moisés. Inclusive Jesus também dava mensagens nesses livros. E tem uma turma aí, no século XIX era grande, a turma que estudava Rusteng aqui no Brasil.
Está diminuindo, mas ainda tem. Infelizmente, a FEB ainda continua estudando o Rustem. A nossa FEB continua estudando. Mas o corpo de Jesus não era agênero. Era um corpo como o nosso. Acreditem se quiser. Não foi farsa. Isso aconteceu realmente. Oi? Kardec na gente toca no assunto. Deus sabe do que eu preciso. Por isso eu não preciso orar. Já escutei isso de um palestrante nessa casa aqui. Palestrante. Aqui, lembra de um cara lá do interior de São Paulo que dizia: você trouxe ele aqui, rapaz. Você trouxe ele. Falou: não, eu não preciso orar, que Deus sabe o que eu preciso. Não, tomara que ele mudou de ideia, hein? Tomara que ele mudou de ideia. Mas muitas pessoas, esse aí que eu escutei aqui, ele falou aqui. Mas isso é muito comum. Não é muito comum em várias casas aí. Poxa, que bom, ele mudou então a opinião. Ele mudou então a postura dele. Mas ele certa vez falou isso aqui com a gente. Há muito tempo isso, a primeira vez. Tanto que ele nem vem mais aqui, né? Mas várias casas você ouve isso aí, pô. E você então... Mas eu já ouvi também em outros lugares e conversando com pessoas, não em casa espírita também, conversando com pessoas. Não, ele sabe o que eu preciso, eu não preciso orar. A oração é a maior forma de você se prostrar perante Deus numa plenitude de humildade. É claro que ele sabe do que você precisa. É claro que ele sabe da tua prova, da tua expiação. Ele sabe o que você vai passar. Ele sabe como foi confeccionado o teu planejamento reencarnatório, como é que está a tua ambientação reencarnatória. Ele sabe isso tudo. Mas o fato de você reconhecer que existe um Deus, uma entidade superior, que te ama e que quer te ajudar nesse processo evolutivo, é a forma de humildade. Agrada a Deus, exatamente. Está aí. É a linguagem do amor, do perdão, da humildade, para que possa, assim, de coração, liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus a dádiva da vida. É a forma mais simples de humildade para com o Criador. O ensinamento de Jesus vem esclarecer que a justiça divina não é inflexível, a ponto de não atender o que lhes fazem súplicas. Uma prece pode modificar, sim, um planejamento reencarnatório. A prece de uma mãe pode modificar o planejamento reencarnatório de um filho, intercedendo por ele. Até isso. Então, sem esse papo aí que, não, Deus sabe o que eu preciso, não vou orar. Nada disso. A humildade em primeiro lugar. A postura nossa de criaturas insignificantes, ou como Emmanuel diz, crianças espirituais que somos. Então, por que vai levantar o nariz, empinar o nariz, se achar que é o máximo, que sabe tudo? A gente não sabe nada, gente. A gente não sabe nada. Apenas um pedacinho do véu foi levantado. Os espíritos dizem, muita coisa ainda vai chegar no terceiro milênio. Muita coisa. O próprio Kardec lá na Revista Espírita, em Obras Póstumas, muita coisa vai chegar. E muitos já dizem, eu já sei tudo, não preciso ler mais nada, não preciso mais assistir palestra, e nem precisa fazer prece. E o milindres das casas espíritas, principalmente. Vamos na outra, então, a 9. Apenas tomando passe e bebendo água fluidificada, todos os meus problemas terminarão. Se fazer mais nada, só vir à casa espírita toda semana, tomar a aguinha quando eu sair, tomar um passe aqui. Os meus problemas, que nem aquele propaganda lá daquele Caceta Planeta, seus problemas vão terminar. Milagre, né? Milagre. Só que o último item lá. Não existe milagres na casa espírita. Quem veio aqui por causa disso, perdeu a viagem. Perdeu não, né? Até aprendeu alguma coisinha antes de ir para casa. Mas quem veio aqui pensando que vai ser curado, inclusive é até errado dizer reunião de cura, de tratamento, porque a gente não promete cura a ninguém,
A cura, se houver, um merecimento seu. É seu esse merecimento. A casa apenas oferece as ferramentas para você começar a trabalhar o seu eu interior e promover a reforma íntima. É isso que a casa exige, entre aspas, de cada um de nós. Mas você tem o livre-arbítrio para acreditar ou não. Ah, eu não consegui o que eu queria, não vou voltar mais à casa espírita. O problema é seu, pô. A casa não prometeu nada. Não existe milagres. Nem Jesus fazia milagres. Nós falamos isso no início. Tudo que ele fazia, a ciência pode comprovar. Os espíritos de primeira ordem podem realizar, porque ele não pode ir de contra a lei divina. E milagres são coisas que vão contra as leis divinas, as leis naturais. Então, é normal sentirmos sensações de bem-estar? Claro. Quando estamos recebendo passe? Claro que sim. Porque os amigos espirituais estão trabalhando com nossas energias e reabastecendo-nos de novos fluidos. É claro que a gente se sente leve, revigorado, recarregando as energias, as baterias. Claro que sim. Agora, onde é que fica o seu merecimento? Milagre não existe. Cada benefício que você recebe na casa espírita é merecimento seu. É o trabalho que você está realizando consigo mesmo, pela sua fé. Vamos para a próxima. Kardec era médico. Até que, enfim, que hoje essa ideia já diminuiu de intensidade. Mas no início do século XX, até na época da presidência de Bezerra de Menezes, né, se falava muito nisso na FEB. Por quê? Porque Pierre Gaëtan Lemarie foi aquele que sucedeu Kardec na direção da revista Spirit, na revista Espírita. Ele foi o primeiro a falar sobre isso, que Kardec ele fez um curso completo de medicina e defendeu uma tese sobre isso. Está escrito lá. Né? E o biógrafo de Kardec, Henri Sauce, também deu ênfase ao pronunciamento de Lemarie, chegando a escrever que Kardec era doutor em medicina. Aí todo mundo foi atrás, inclusive Gabriel Delane, Charles Richer e outros espíritas daquela época, contemporâneos de Kardec, seguiram as pegadas de Sauce. Isso não está no livro de Delane, está em Obras Póstumas e na Revista Espírita também. Mas eu posso trazer aonde está isso aí. Né? Isso está também em Obras Póstumas, Camille Flammarion falando algo a respeito também, mas com o tempo essa ideia foi sendo desfeita, porque o que Kardec, ou Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era na realidade, era um estudioso em magnetismo. E naquela época se confundia a prática dos passes do magnetismo com a ciência da medicina. Então, ele se referiu, isso eu tenho o texto lá guardadinho, posso trazer para você. Ele se referiu ao magnetismo e não à medicina convencional. Está lá na Revista Espírita, em 1858, quando ele diz, num item do capítulo lá chamado Os Banquetes Magnéticos. Ele era estudioso de Mesmer. Ele era estudioso de Mesmer. Como quase todos os médicos da época também eram. Né? Então, podemos observar com isso que Kardec não escreveu um estudo de medicina, mas sim de ciência magnética. Então, Kardec nunca se fez passar por médico. Nunca se fez passar por médico. O equívoco provém que costumava curar os enfermos pelo hipnotismo, pelos passes magnéticos, e assim confundindo-se com a medicina da época. E isso durou muito tempo, hein? Durou muito tempo. Mas Kardec não é médico. Tem determinadas revistas espíritas que falam isso aí, que a gente compra aí em jornaleiro e tal, que Kardec era médico, alguns biógrafos. O próprio biógrafo dele falou que era. Então, cuidado com isso aí. Realmente ele não era. Ele era pedagogo, ele era professor. Ah, isso aí, ó. Todo médium espírita acaba louco. Isso são as mídias que falavam recentemente, né? E aqueles que tentam destruir a doutrina espírita, líderes de outras religiões, eles dizem isso aí. E muita gente acredita.
O que acontece é o seguinte, a mediunidade não trabalhada, não estudada, não vivenciada na casa espírita, na prática do bem, pode trazer problemas sérios de patologia. E imagine isso no início do século. A mediunidade é uma disposição orgânica específica que torna o indivíduo um intermediário entre o mundo espiritual e material. Tudo bem. Quando estudamos as causas das doenças mentais, percebemos que a grande maioria deles são, na verdade, médios obsedados. Então, na nossa colônia Juliano Moreira, no início do século XX, meados do século XX, muitos pacientes que sofreram ali com choques, lobotomia, virando quase que pessoas inanimadas, ser vivos inanimados, robôs, gente, robô. Era puro processo de obsessão. Eurípides já tratava disso no colégio Allan Kardec, com os seus alunos, quando o caso era até mais grave, já era caso de subjugação. Ele tinha uma cela lá nos porões do colégio Allan Kardec, onde hoje tem 3 salas de evangelização ali embaixo, e era onde ele usava para deixar a pessoa, por esse processo obsessivo grave, internada ali durante 3 dias, 4 dias, com a terapia de água fluidificada, passe e evangelho, manhã, tarde e noite. Você vai nessas colônias espíritas de tratamento de pessoas chamadas de deficientes mentais, o tratamento é igual a esse. Não tem deficiente mental coisa nenhuma. Os médicos espíritas desses locais, desses hospitais, afirmam que apenas 5% não tem cura, porque o problema é patológico, é a expiação do espírito. Os 95% têm cura. Uns podem demorar mais, mas tem tratamento. E Eurípides curava todos. Curava todos. O paciente psiquiátrico pode sofrer processos de obsessão, pois tem mediunidade aflorada. Os obsessores agem na mente da vítima, usando sugestões persistentes ou subjugando-a completamente ao assumir o controle do centro da sua vontade. Aí, nesse processo de subjugação, ele vira marionete, fantoche na mão do obsessor. Ele perde toda a noção do querer do seu livre-arbítrio. Ele se vê manipulado pelo obsessor. Esse é o último estágio e o mais grave do estado obsessivo. E aí mandava para a colônia Juliano Moreira. Quantos sofreram quando o problema era apenas obsessão? Quantos sofreram e morreram lá? E era apenas obsessão. Essa, então, vocês não vão acreditar. Essa número 12. Pode passar. Kardec acabou louco e internado na colônia Juliano Moreira e se suicidou. Isso há mais de 10 anos atrás, naquelas minhas noites de insônia, passando o controle remoto, parei numa TV evangélica e o pastor estava falando isso aí. Isso foi eu que ouvi. E alguns amigos falam que escutaram isso também naquelas rádios AM, rádios evangélicas, a mesma coisa. Total falta de conhecimento de quem foi Kardec e o que é a doutrina espírita, né? Kardec foi internado na Juliano Moreira e se suicidou. Esse do suicídio de Kardec, muitos levam fé mesmo, que ele se suicidou. Muitos falam isso mesmo, né? Então, o que a mídia pode fazer, né? O que as pessoas podem fazer para deturpar e destruir uma coisa que veio para ajudar, que veio para explicar, e talvez deve estar interferindo em alguns negócios ou em algumas conquistas do campo material. Então é melhor eliminá-las, né? Eu nunca mais ouvi isso, eu acho que pararam de falar isso, né? Mas isso há mais de 10 anos atrás, e nas rádios AM também se falava muito isso aí. Não se fala mais. O espírito desencarnado, por ser desencarnado, sabe tudo. O pessoal leva fé em qualquer livro mediúnico. É feito, é psicografia? Então é verdade. Se foi feito
foi psicografado por um médium, o espírito que ditou é verdade. Que isso, pessoal? Cadê a lógica de Kardec, o bom senso? Cadê a pureza doutrinária em analisar as obras? Só passar adiante aquilo que você aceita como verídico, como dentro do bom senso, da razão, da lógica. Até os inimigos de Kardec respeitavam Kardec como um homem de bom senso. E nós espíritas, nós vamos passar adiante qualquer obra que a gente está lendo, só porque é feita por um espírito? Que isso, gente? Diz lá, João, isso já na época de Jesus, né, um pouco depois, na sua primeira epístola, no capítulo 4, item 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantaram do mundo. Falsos profetas até dentro da doutrina espírita, que se dizem médiuns e que trocam a mediunidade por dinheiro. E aí a gente olha o exemplo do nosso Chico, se aposentou com aquele salário mínimo de datilógrafo no Ministério da Agricultura. E tudo que ele ganhava, ele passava, recebia com uma mão, passava para outra. Não ficou com nada. Esse é o exemplo que a gente tem a seguir, e não esses em que estão barganhando a mediunidade, trabalhando, ganhando dinheiro com a mediunidade. Eu fico imaginando esses espíritos ao chegarem no plano espiritual, na hora da verdade. Vamos correr, porque já estamos quase 9 horas, eu estou no 13. Ah, isso aí. Espiritismo, candomblé, umbanda, isso tudo é espiritismo. Não é, pessoal. Espiritismo foi um neologismo criado por Kardec. O espiritismo surgiu em 1857. Candomblé veio de origem africana e umbanda, originária no Brasil, para que os escravos comemorassem os seus santos paralelo às datas católicas. Por isso eu criei um quadro, não vai dar tempo para interpretar todos eles, mas o que é espiritismo e o que é umbanda e o que é catolicismo. Então, na doutrina espírita, não tem altares, imagens, velas, incensos, defumação, vestimentas brancas para os médios, paramentos especiais, obrigações, proibições. A doutrina não proíbe nada. Você tem o livre-arbítrio para ler o que quiser. Bebidas alcoólicas, sacerdócio organizado, sacramentos, casamentos. Já fui chamado para fazer 5 casamentos, não fui nenhum. E não insistam mais. Amuletos, patuais, penduricalhos, hinos e cantarolas nos cultos. Não é isso que ele está falando, não. Hinos religiosos, né? Essas músicas preces que a gente está fazendo aqui. Crença na existência de Satanás. E sobre isso, Jorge, a próxima aqui. Espiritismo não é igreja. Por isso não existe igrejismo na doutrina espírita. E muitas casas espíritas trazem lá do catolicismo algumas coisas que ainda estão presas a essas pessoas e levam dentro da casa espírita, dizendo que aquilo é doutrina espírita. Trata-se de uma doutrina filosófica, com base calcada na razão, na lógica e no bom senso, como a gente colocou aqui. E há centros espíritas que se portam como se fossem igrejas. Mas isto é produto da concepção equivocada dos dirigentes e daquela impregnação do catolicismo que foi quase que obrigatório a todos aqueles que viviam no Brasil até o início do século XX, né, para optarem por essa religião. E os espíritos optaram, inclusive, por um pedagogo. Kardec, um pedagogo, um professor, e não por um padre, um religioso, um pastor, entendendo o quê? Que espiritismo é escola e não igreja. Aqui é um centro de educação do espírito. É uma escola do espírito. O centro espírita é isso, e não é uma igreja. Vamos na próxima, então. O meu centro é kardecista. Tem casas espíritas que eu vou, está escrito isso na porta. Centro espírita kardecista fulano de tal. Ou então kardecista entre parênteses. Muitos indivíduos utilizam-se da expressão kardecismo, e que foi liberada pela FEB nesse último censo, porque havia necessidade
nesse último censo que foi feito pelo IBGE, saber quantificar o número de espíritas, na expressão maior da palavra kardeciana, espírita, confundindo-se com umbandista, candomblé e outras coisas. Mas não é uma ramificação do espiritismo. O termo espiritismo foi elaborado, cunhado por Kardec. É um neologismo criado por ele, exclusivamente para denominar a nova doutrina que foi trazida ao mundo por iniciativa dos espíritos e que tem os seus postulados próprios. Daí a verdade que o nome disto que vocês chamam de kardecismo verdadeiramente é espiritismo. Então, ajudem, não ouçam, fiquem calados, não, ajudem, expliquem, dá trabalho, educar dá trabalho. Vamos explicar por que não é kardecismo, porque seria a religião de um homem só, de um apenas, e nós sabemos que a doutrina espírita é a religião dos espíritos. A casa espírita é a casa dos espíritos, e não é de um homem só. A próxima então, João. Ah, isso aí também já escutei, hein? Divaldo é o sucessor do Chico Xavier. Não existe isso na doutrina espírita. Não existe sucessor de ninguém. E o próprio Divaldo sabe disso. O Divaldo nunca foi sucessor do Chico e nunca vai ser. Nunca teve essa pretensão. E ele fala isso, velho, quando é perguntado. Ninguém no movimento espírita fala nisto. Isso é alguém que inventou aí fora e foi se perpetuando. Assim que o Chico desencarnou, começaram a falar nisso. Talvez não espíritas, porque não existe essa hierarquia dentro da doutrina espírita. São pessoas desinformadas sobre o que é o verdadeiro espiritismo. Então isso aí esqueçam, isso aí não existe. Não tem hierarquia. Centro de mesa branca. Isso meus avós falavam, os mais velhos falavam. Hoje a gente não escuta mais, como antigamente, né? Há 50 anos atrás se falava muito. Espiritismo alto, espiritismo baixo. É alto porque o Afran está num palanque aqui, por isso que é espiritismo alto, né? Mesa branca. Olha, mesa de toalha branca. Eu até recomendo comprar de outra cor, porque a branca escurece e suja. Peraí, vou passar para você aqui. Ele falou, não, eu sou espírita, de científico, de kardecista, de mesa branca. Ih, caramba. No final ele estava cansado, e eu também cansei de ouvir. 3 em 1, hein? 3 em 1. Então, o hábito de forrar mesas com toalhas de cor branca, na maioria dos centros espíritas, nada mais é que um hábito. E que ficou. Né? E que ficou. Uns talvez achando que a cor branca da toalha ou das roupas, e a gente vê centro com médio vestido de branquinho, avental branco, e tem casas espíritas assim, né? Que tem algum significado virtuoso, o espírito superior vai se afiliar mais àquele do que o outro. Eu vim até de preto de propósito. Não existe nada disso na doutrina. Cor. Ah, o médico que vai me dar o passe está vestido de preto. Ih, eu não quero esse passe, não. Que isso, pessoal? Isso existe, pessoal. Isso existe. Né? Reencarnação e mediunidade são exclusividades do espiritismo, como se nós patenteássemos, né, essas duas expressões, reencarnação e mediunidade. Desde que o homem existe na face da Terra, sempre teve isso daí, pessoal. Sempre teve mediunidade. Isso não é coisa da doutrina espírita. A doutrina espírita tem apenas 157 anos. Antes disso já acontecia. O espiritismo não inventou nada disso. A mediunidade é uma faculdade humana normal. Todos nós temos, em grau maior ou menor, todos temos, desde a mais simples intuição, é uma forma de mediunidade, já que a pessoa pode possuí-la com maior ou menor intensidade. Segundo os postulados espíritas, ela não deve ser comercializada, como nós falamos, e deve ser utilizada gratuitamente. Dar de graça o que você recebe de graça. E nós já comentamos isso. E o último, número 20, espiritismo é coisa do demônio. Isso, imagine o que Eurípides sofreu no interior de Minas, um estado essencialmente católico, uma cidadezinha 100% católica naquela época, quando ele chegou e disse, eu sou espírita. Os padres, os amigos, né, as mães dos alunos, todos criticaram Eurípides, mas isso aí,
Mas por que é do demônio? A própria família. Tanto que a mãe foi a primeira a se converter. Mas o pai era resistente. E estava envergonhado. Meu filho, na doutrina do demônio, do Satanás, do diabo. Mas que diabo é esse? Que demônio é esse? Que inspira aos espíritas o amor a Deus e ao próximo. Que Satanás ou demônio é esse que inspira aos espíritas fazer a caridade ao próximo? Que inspira aos espíritas a fraternidade, a solidariedade entre integrantes de todas as religiões? Que demônio é este que, onde há divergência de opiniões, procura unir em vez de semear discórdia? Que demônio é este que inspira aos espíritas constante preocupação com a sua elevação moral? Que diabo é esse, que demônio é esse que se preocuparia com a ausência de Jesus no coração dos homens, de cada um de nós? A doutrina por si só se manteve, porque ela não é de um indivíduo, não é de uma pessoa, não é personificada por uma pessoa. Por isso que ela está aqui há 157 anos na Terra. E por isso que ela está florescendo e dando frutos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por isso, nós fizemos esse estudo, não para resolver questões, dúvidas, mas para exatamente questionar algumas coisas e para que vocês reflitam no que é e o que não é a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e desculpe ter passado 8 minutos aí do tempo. Muita paz a todos, né?